Olá, meu nome é Natália Bertucci e eu sou analista na área de supervisão da Ambima na parte de distribuição de produtos de investimento. E a ideia aqui hoje é contar para vocês um pouquinho aqui a respeito do novo modelo do laudo de suitability. Só para contextualizar, esse documento é um laudo que as instituições precisam enviar para a Ambima sempre no último dia do mês de março, relativo aos procedimentos de verificação de adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente, o que a gente chama de suitability. Conforme previsto no código, essas informações precisam ser enviadas para a Ambima no modelo disponibilizado pela associação. Recentemente, nós publicamos no SSM, o Sistema de Supervisão de Mercados da Ambima, um novo modelo do laudo contemplando algumas alterações realizadas nas regras. O laudo já existia, tá? Ele já era vinculado ao código de Private Banking e de distribuição de produtos no varejo. Esses dois códigos foram reestruturados, resultando num novo código, que é o Código de Distribuição de Produtos de Investimento, que foi publicado em maio de 2018, né, em maio do ano passado, e entrou em vigor no dia 2 de janeiro deste ano, 2019. Com essas reformulações, as regras de suitability e também as regras do laudo foram revisitadas e alteradas, e foram publicadas também junto com o código através do documento de regras e procedimentos para distribuição de produtos de investimento. Tanto o código de distribuição quanto as regras e procedimentos vinculada estão disponíveis no site da Ambima. Uma primeira orientação aqui sobre o envio desse laudo é que as instituições que são aderentes ao capítulo de Private Banking precisam mandar um documento separado para esse segmento. Embora a gente consolide essas informações chegando aqui para efeito de supervisão, a gente ainda quer manter uma estatística de forma segregada. Então, aquelas instituições que são aderentes ao capítulo de distribuição e que também fazem distribuição para outros segmentos precisam encaminhar um laudo para cada segmento específico. Antes de entrar nos detalhes da planilha, é importante observar o escopo de informações que devem ser consideradas para preenchimento. O laudo ele precisa considerar apenas os produtos e o público que são escopo do Código de Distribuição. O parágrafo 5º do artigo 3º do Código de Distribuição prevê algumas dispensas específicas em algumas situações. Então, resumindo alguma delas aqui, está dispensado de observar o código quando a distribuição for realizada para a União, Estados, municípios e Distrito Federal, exceto a RPPS, tá? Os regimes próprios de previdência social, esses sim são escopo do código. Outra dispensa também é no caso de pessoas jurídicas classificadas pela instituição como middle e corporate, isso de acordo com o critério de cada instituição, tá? E também está dispensado do código a distribuição de poupança e de planos de previdência. Então, só abrindo um parênteses aqui, essa dispensa, ela é exclusiva do Código de Distribuição, tá, gente? Então, se tiver alguma outra regra, como da CVM, por exemplo, aplicável à distribuição, a instituição tem que observar. Só não será considerado aqui para fins do Código de Distribuição. Entrando um pouquinho aqui nas informações da planilha, a primeira parte, onde são as informações mais descritivas, não muda nada. Na questão 1, a gente pede a descrição dos controles e testes executados e dos resultados obtidos pela instituição participante em tais testes, para acompanhamento da metodologia de suitability. Então, aqui a gente espera que a instituição, de fato, descreva quais foram os testes que ela realizou durante o ano de referência do laudo para a implementação da metodologia dela de suitability. Não basta simplesmente descrever o que está previsto na metodologia, e sim quais os testes que foram realizados para, de fato, verificar se aquela metodologia está sendo aplicada. E daí, seguindo aqui no item 2, a gente pede uma avaliação qualitativa desses testes. Então, informar se a instituição identificou algum ponto de atenção, ou eventualmente alguma falha processual ou algum erro sistêmico que permitiu aí que o investidor fizesse operações sem a verificação da norma, a instituição precisa informar aqui. E se caso ela identificou algum ponto de melhoria, algum aprimoramento que tem que ser feito nos processos dela, no item 3 ela vai informar qual que é o plano de ação que ela adotou para isso. Por fim, aqui no item 4, a instituição precisa informar para a gente se ocorreu alguma alteração na metodologia de suitability dela no ano de referência do laudo. E caso tenha acontecido, informar aqui para a gente pontualmente quais foram essas alterações. Bom, entrando aqui na tabela 1 do laudo, eu acho que é onde a gente teve a principal alteração aqui. O modelo anterior previa que as instituições tinham que informar os clientes que realizaram operações no decorrer do ano de referência do laudo e que tinham posição ativa no dia 31/12. Então, nesse novo modelo de laudo, não importa se o cliente tinha ou não posição ativa no dia 31 de dezembro. Importa se ele fez alguma operação no ano de referência do laudo. Então, por exemplo, se ele operou em janeiro, fez um
investimento em janeiro e em junho ele resgatou, esse cliente deve ser computado aqui também. Outra questão importante também de observar para preenchimento dessa tabela 1 é que a instituição precisa considerar as distribuições que de fato foram realizadas por ela. Então, se a instituição tem, por exemplo, um cliente que teve a posição dele transferida para ela no ano de referência do laudo, esse cliente não precisa ser informado na planilha em relação a essa operação. Ele precisa informar somente se a distribuição foi de fato realizada por ele, se ele foi responsável por coletar o cadastro do cliente, por aferir o perfil de suitability. Nesse caso, ele deve ser informado aqui. Seguindo aqui, então, no item 1 da planilha, da tabela 1, a gente pede o total de investidores que realizaram a aplicação no ano de referência do laudo. Lembrando aqui que a instituição tem que considerar se ele realizou a operação no ano de referência e não se ele tinha posição ativa no dia 31 de dezembro. Então, ela vai informar o total de investidores e, seguindo aqui no item 1.1, ela vai segregar esses investidores entre aqueles com dispensa regulatória, como, por exemplo, pessoa jurídica qualificada, fundos de investimento, pessoa jurídica de direito público, enfim, aqueles clientes que possuem algum tipo de dispensa regulatória. E separar também os investidores que são elegíveis ao suitability. Então, no caso, aqueles em que a instituição, de fato, precisa aplicar o questionário e identificar o perfil para fins da operação. Daí, seguindo aqui para os itens 2, 3 e 4, a gente sempre vai considerar o total de investidores que são elegíveis ao suitability. No item 2, a gente pede o total de investidores elegíveis que realizaram ao menos uma operação não adequada ao seu perfil. Lembrando sempre que a instituição vai ter que observar as operações que esse cliente fez, mas o que ela vai computar aqui na planilha, de fato, é a quantidade de clientes. Então, no item 2, são os clientes que realizaram ao menos uma operação adequada ao seu perfil. Se ele efetuou 5, 10 ou 100 operações, não importa. O que a instituição vai contabilizar é um cliente, se esse cliente em algum momento fez uma operação nessa situação. E daí, seguindo no 2.1, caso esse investidor que fez uma operação não adequada ao seu perfil não tenha assinado a declaração expressa de desenquadramento, ele precisa ser considerado no item 2.1. Essa mesma lógica do item 2, a gente segue para o item 3 e 4 também, tá? Então, no item 3, a gente pede o total de investidores que realizaram ao menos uma operação sem possuir o perfil de investidor, e no item 4, o total de investidores que realizaram ao menos uma operação com o perfil desatualizado. E daí, nos itens 3.1 e 4.1, se esses clientes efetuaram essas operações e não assinaram as declarações expressas de ciência, eles vão ter que ser contabilizados aqui no item 3.1 e 4.1. Um ponto importante aqui para destacar é que o mesmo cliente pode ser eventualmente contabilizado em duas dessas situações. Se, por exemplo, em janeiro ele fez uma operação e não tinha o perfil, esse cliente vai se enquadrar aqui no caso dos clientes que realizaram a operação sem o perfil. E daí, em junho, esse cliente voltou à instituição para realizar outra operação, preencheu o questionário e identificou que o perfil é conservador, por exemplo. E ele realizou uma aplicação em um produto que seja considerado agressivo. Nessa situação, ele também fez uma operação desenquadrada em um produto inadequado para o seu perfil. Então, esse cliente vai ser contabilizado duas vezes. Uma vez por não ter o perfil e outra vez por ter realizado uma operação em um produto incompatível com aquele perfil identificado pela instituição. Só para contextualizar um pouquinho aqui o motivo dessa alteração, é que no laudo anterior a gente considerava a data do dia 31/12, e isso nem sempre refletia a situação do cliente no momento da operação. Então, por exemplo, no dia 31/12, a instituição verificava uma foto ali da situação dos clientes e informava que ele estava desatualizado. Mas, eventualmente, essa desatualização aconteceu depois que ele fez a operação. Então, com essa alteração aqui, o que de fato a gente quer identificar é se no momento da aplicação o cliente tinha ou não um perfil adequado e, se não tinha, se de fato ele assinou os termos de ciência de risco daquela operação ou o termo de ciência de que ele não tinha o perfil aferido para estar realizando aquela operação no momento. Seguindo aqui na tabela 2, aqui já muda um pouquinho. Aqui, de fato, a gente quer uma foto do dia 31/12. E aqui não importa quando o cliente fez a operação, se foi no ano passado, se foi 5 anos atrás, enfim, importa uma foto da situação dos investidores com posição ativa no dia 31/12. E daí, considerando esse retrato do dia 31/12, segue a mesma lógica aqui da tabela 1, tá? Primeiro, a instituição informa o total de clientes com saldo ou posição ativa no dia 31/12, é uma foto mesmo, um retrato ali do dia 31/12 da base de clientes. E aí, desse total, ela vai dividir entre aqueles que são dispensados de suitability e aqueles que são elegíveis.
Seguindo para o item 3 aqui, a instituição precisa informar para a gente quantos estão sem perfil de investimento e quantos possuem um perfil de investimento aferido. Considerando esses clientes com perfil, a instituição vai separar para a gente quantos investidores estão com a posição enquadrada, quantos estão desenquadrados e quantos estão desatualizados. Um ponto importante aqui é que algumas instituições consideram o cliente desatualizado como sem perfil. E no caso aqui da planilha, a gente espera receber essa informação desse cliente como desatualizado mesmo, tá? Porque, de fato, a gente vai verificar que em algum momento esse cliente teve o perfil identificado, mas que por algum motivo, enfim, talvez por não ter operado mais a instituição, esse perfil dele esteja desatualizado. Então, essa informação aqui do desatualizado, de fato, precisa vir aqui e não no cliente sem perfil. E daí, então, só para ficar mais claro aqui, esses clientes enquadrados, desenquadrados e desatualizados, a soma deles precisa ser igual ao resultado aqui que for informado dos clientes com perfil de investimento. E daí, só fazendo uma observação aqui, a instituição vai notar que existem algumas travas aqui na planilha. Alguns números aqui, se eles forem maiores ou menores que outros, a planilha trava. E ela vai dar o erro aqui na célula específica, na coluna F e na G. Por fim, só falando um pouquinho aqui a respeito do envio, o laudo tem que ser encaminhado para a Anbima por meio do SSM, que é o Sistema de Supervisão de Mercados, e tem que ser mandado em formato de planilha de Excel. As instituições vão acabar não coletando a assinatura até por conta do formato, mas elas precisam garantir que os diretores responsáveis aqui nomeados na planilha tenham conhecimento do documento. Até porque a Anbima vai considerar que esses responsáveis têm ciência no caso de um eventual questionamento ou de uma eventual supervisão. Bom, por fim, só um último lembrete aqui é que o prazo para envio do laudo é no último dia do mês de março, então não deixe para pensar na elaboração na última hora. Se tiverem alguma dúvida, a supervisão de mercados está aqui à disposição. Essas orientações que eu passei aqui e os documentos que foram mencionados aqui nesse vídeo e os nossos contatos estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, até logo!